Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Bom é poder render graças ao Senhor nesta manhã e bom é poder estar aqui mais uma vez com vocês, para juntos meditarmos na palavra do nosso bondoso Deus. Hoje, um dia muito especial para nós, o dia do pastor, e aquele dia em que as ovelhas nos fazem chorar. Eu hoje fui surpreendido pela diretoria da nossa igreja lá em casa cedo, onde a diretoria tomou o café conosco lá em casa. Ainda bem que não me pegaram na cama, porque eu acordo cedo. Já pensou numa situação dessa? Mas foi um momento muito bom, um momento de gratidão e um momento em que a gente se sente de verdade amado. Porque o amor não precisa ser apenas, não deve ser apenas por palavras. O amor deve ser praticado. Eu louvo a Deus por aquelas ovelhas tão abençoadas como eu sei que vocês também o são. Que pena que o pastor Gamaliel não está aqui hoje pela manhã, né? Que pena. Falei para ele, rapaz, essa data aí ficou meio fora de termo, viu? Mas fazer o quê? Quiseram me levar para lá também, para trabalhar no SCC e eu pulei fora. Eu falei, não, dessa vez não. Deixa para a próxima. Trabalho demais. Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, nós leremos e falaremos apenas de 2 versículos. E eu vou ler esse texto que está na versão Almeida Revista e Atualizada. E aproveitando o dia dos pastores, não é, como vocês valorizam o pastor de vocês, como dizer assim, toda igreja que tiver um pastor bíblico, honesto, íntegro, que pregue a palavra de Deus com integridade, que ame suas ovelhas, valorize-o. Verdadeiros pastores estão em extinção. Então, quem os tem, que os valorize, porque hoje, no mercado, está difícil encontrar. E hoje nós vamos falar da vida de um homem que foi um pastorzaço. Vamos falar da vida do apóstolo Paulo. Em apenas 2 versículos. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. Leiamos a palavra do Senhor. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Glória a Deus por esta palavra. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, mais uma vez, Senhor, adentramos diante da Tua presença em oração, agradecidos por tudo quanto o Senhor tem feito aqui. Quero Te agradecer, Senhor, pela vida desta igreja, pela vida do pastor desta igreja, que o Senhor continue abençoando-os ricamente. Está aí mais uma vez, a nossa irmã Maria já orou e está mais uma vez posta diante de Ti a Tua palavra que foi lida e que será explanada aos nossos corações. Fala conosco, Senhor, segundo as nossas necessidades, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós o encontramos defendendo o seu ministério apostólico. Alguns estavam duvidando do chamado apostólico de Paulo, por causa das perseguições que ele passava, por causa do sofrimento que ele passava, e alguns não acreditavam nesse ministério, e Paulo estava defendendo, destacando que, embora fraco e desprezado, ele carregava, se você for para o contexto um pouquinho anterior, versículo 7, aí onde ele vai dizer, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, nós vamos encontrar aqui Paulo dizendo que ele carregava em vasos de barro um tesouro espiritual grandioso, que é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando Paulo usa essa metáfora dos vasos de barro contendo esse grande tesouro,
ele está preparando o leitor, principalmente o seu leitor lá do momento, para que tivesse o entendimento cabal de que as aflições de Paulo e as aflições que ele enfrentava não o derrotavam, pelo contrário, era o poder de Deus e não o poder de Paulo. Paulo estava de pé para pregar o evangelho não por ele, mas pelo que havia dentro dele. A chama desse evangelho que um dia o alcançou, que um dia o salvou pela graça de Deus. Paulo foi o homem que, como todos nós, Paulo não procurou a Deus. Deus o procurou, Deus o encontrou, Deus o salvou pela graça. A graça nos procura, a graça nos alcança quando nós não queremos graça nenhuma com ela. Paulo está aqui escrevendo a uma igreja que valoriza a força, uma igreja que valoriza o prestígio, a eloquência e a aparência. Vocês vão ver aí também na primeira carta, alguns dizendo que Apolo tinha eloquência e Paulo não. Um era forte, Paulo era fraco, por causa de enfermidades e por causa de perseguições. Então Paulo está aqui, olhando e vendo que para muitos o sofrimento dele parecia o desqualificar para o ministério. Mas Paulo ele chega a inverter esse paradigma, mostrando que as tribulações não eram sinal de fraqueza, nunca foram no ministério apostólico dele, mas parte da sua identificação com Cristo Jesus. Paulo diz: assim como Cristo sofreu, é necessário que eu sofra também em prol do Evangelho de Cristo. A autoridade de Paulo, essa autoridade apostólica, ela estava se manifestando no sofrimento por amor ao Evangelho, e as pessoas não entendiam. Como hoje, no mundo moderno em que vivemos, muitas pessoas não entendem sobre o sofrimento. Muitas acham que ser cristão é viver uma vida apenas de bonança, e Paulo vem para nos mostrar que não. Encontramos em muitos arraiais por aí afora um tipo de pregação que nunca foi bíblica. Venha e pare de sofrer, quando na realidade não foi isso que Cristo nos prometeu. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Evangelho não promete bonança para ninguém, pelo contrário. O Evangelho nos oferece cruz, símbolo de morte, símbolo de sofrimento. Conta-se que um jovem cristão, ele foi visitar um pastor idoso, no seu final de carreira, e um pastor que havia pastoreado uma determinada igreja por longos anos, e havia enfrentado muitos problemas naquela igreja, muitos. E o jovem, então, olhando para a fidelidade daquele pastor, ao longo de décadas, pergunta como ele havia suportado tantas provações, e o velho pastor responde com um sorriso sereno: eu sou apenas um vaso de barro, frágil, cheio de fragilidade, mas o que me sustenta é o tesouro que está dentro de mim, o Evangelho de Cristo Jesus. É o Cristo encarnado. Meus amados irmãos, quando nós olhamos para a estrutura apenas desses 2 versículos, nós vamos perceber que aqui há lições extraordinárias que, se nós as guardarmos em nossos corações, enfrentaremos qualquer problema por aí afora de cabeça erguida. O problema do desânimo, às vezes, em nossa vida, é porque nós não temos a dimensão do Deus a quem nós servimos. Porque quando nós o conhecemos verdadeiramente como Ele é, a nossa forma de encarar o mundo, a nossa cosmovisão, ela vai mudar completamente. Nós vamos olhar para um grande problema e enxergá-lo pequeno, diante do nosso grande Deus, que não há impossibilidade diante dele. E quando nós olhamos aí para o primeiro versículo que nós lemos, vamos começar por essa parte em que Paulo diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Vocês vão ver que em cada frase,
Paulo vai intercalar em duas orações, sempre usando este porém, uma conjunção adversativa. Ele usa um fato e depois ele traz uma contraposição ao que ele falou. Por exemplo, ele diz: em tudo nós somos atribulados, e tribulação não é bom para ninguém. Porém, aí ele vai trazer essa conjunção adversativa, porém, não somos angustiados. Veja que ele não diz nós estamos atribulados. Ele não usa o verbo estar, ele usa o verbo ser. Porque quem está hoje pode deixar de estar amanhã. Ele usa o verbo ser e diz nós somos atribulados. Ou seja, aqui nesse mundo, nós vamos passar por tribulações sempre. Sempre seremos atribulados aqui. Sempre tribulações virão contra a nossa vida. Porém, também não somos angustiados. Ele diz, nós não somos angustiados. E o termo aqui, atribulados, é claro que vai se referir a pressões externas, não ao que estava dentro dele. É expressão como, por exemplo, apertado por todos os lados, como uvas sendo espremidas para dar o suco bom, que lá na frente se tornará também para os que gostam um bom vinho. Paulo enfrentava pressões de todos os tipos, perseguições, prisões, críticas, fome. Paulo enfrentava fadiga, mas ele diz aqui, não angustiados. Paulo está dizendo assim, olha, eu estou passando por inúmeras tribulações, mas ainda há espaço em minha alma para respirar. E isso vai nos lembrar o Salmo 4, verso 1, quando o salmista diz, Senhor, na angústia me tens dado alívio, ou me tens aliviado. Meus amados irmãos, todo verdadeiro cristão, no momento da sua adversidade, no momento dos seus pontos fracos estarem sendo expostos, Deus está sempre trazendo alívio para ele. Deus não nos abandona nunca. Deus não nos deixa só, muito embora às vezes, por questões alheias ao nosso conhecimento, nós podemos até indagar, Senhor, será que eu estou só? Às vezes parece que nós estamos sozinhos nessa caminhada. Mas eu acho que ninguém que prega o Evangelho sofreu tanto quanto Paulo. Tira Jesus de cena. Vamos colocar depois de Jesus, eu acho que ninguém sofreu como Paulo. Ninguém foi tão perseguido quanto ele. Porque a perseguição dele, claro que Deus não perde o domínio de nada, mas a perseguição a ele foi pré-ordenada pelo próprio Deus e ele mesmo foi avisado. Olha, Paulo, duro é para ti recalcitrares contra mim. Tu vais sofrer perseguições sem fim. Paulo sabia disso. Então, como ele conheceu o verdadeiro Deus, ele enfrentava tudo, dizendo assim, olha, Deus não perde o controle de nada. Tudo isso que eu estou passando aqui servirá de aprendizado para mim lá na frente. Eu poderei aconselhar alguém, poderei conversar com alguém. Meus amados irmãos, olhando para esta primeira parte do versículo, nós podemos analisar que nós podemos até estar sob pressões pelas circunstâncias, mas em Cristo Jesus nós não seremos esmagados por elas. As perseguições, as pressões não conseguirão nos esmagar, porque o Deus que começou a boa obra, Ele a aperfeiçoará. Deus está conosco. Deus está com a sua igreja. O mundo está caminhando de mal a pior. E às vezes nós até tememos pelo que poderá acontecer lá na frente, ainda aqui no Brasil. Mas uma coisa eu tenho a plena convicção, jamais seremos esmagados. Porque quando Jesus disse que Ele edificaria a sua igreja sobre a confissão de Pedro, Ele disse, e as portas do inferno
não prevalecerão contra ela. E quando nós olhamos para esse texto de Mateus, até parece que é o inferno quem vai nos atacar, mas não. A Bíblia não está dizendo que o inferno vai atacar as portas da igreja. Cristo está dizendo que é a igreja quem vai atacar as portas do inferno, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja triunfará, é a igreja quem vai sair arrebentando com tudo. Deus não perde batalha, Ele não perde. Não é a igreja que vai ser sufocada, é o inferno quem já está sendo sufocado pela igreja. Enquanto o evangelho estiver sendo pregado, derrota para o inferno, vitória para a igreja. Então, a presença de Deus não tira o nosso problema. Precisamos entender isto. A presença de Deus não tira o problema, mas muda o nosso interior, muda como nós enfrentamos o problema e como nós o entendemos. Nós, então, quando confiamos no Senhor e mudamos o nosso interior, a nossa forma de pensar, deixamos de confiar em nossa própria força e descansamos no sustento divino. Se você está de pé, é porque até aqui o Senhor o sustentou. Se você está de pé, é porque a graça do Senhor está sobre a sua vida. Não é porque você é melhor que ninguém. Não é porque você é forte. Porque na realidade nós somos frágeis, como Paulo falou. Vasos de barro. Mas o que nos fortalece é o que está dentro de nós. O Cristo vivo, que já nos garantiu a vitória. Paulo vai dizer perplexo. Perplexo. E esse perplexo aqui não é incredulidade. Paulo não estava dizendo que ele estava incrédulo do que Deus poderia fazer. Aqui não é incredulidade, mas indica confusão, e aqui é um ponto-chave. Indica confusão, incerteza e até falta de direção. Irmãos, às vezes em nossas vidas, nós olhamos de um lado para o outro e ficamos assim, para onde eu vou aqui agora? Que decisão eu vou tomar? Nós não temos a direção. É nesta hora aqui que entra a oração para buscarmos esta direção de Deus. Paulo, assim como nós, ele não possuía todas as respostas, mas Paulo tinha um diferencial. Paulo não desistia em meio às aflições da vida. Paulo as enfrentava de frente. Está difícil? É assim que eu vou. Paulo não era nunca mais para querer voltar à cidade de Corinto, porque Paulo foi rejeitado por ela, pela igreja. O ministério apostólico dele foi rejeitado pela igreja. Disseram que Paulo era duro demais. Paulo escreve a primeira carta e alguns até disseram, olha, não tem coragem de falar face a face, por isso que escreveu. Aí Paulo vai e escreve a segunda carta e diz, meu desejo é de ir ter convosco. E o meu desejo é de que vocês se alegrem e não se entristeçam com o confronto que eu coloquei diante de vocês, porque é para o bem de vocês mesmos. Paulo não desistia em meio às adversidades. Ele está dizendo aqui, às vezes eu não entendo o caminho, mas eu não desisto dele. Paulo poderia pensar, meu Deus, como é que o Senhor me manda para plantar igrejas? Eu saio, planto igrejas e depois esse mesmo povo se levanta contra mim. Paulo está dizendo, eu não entendo o caminho. Como é que Deus diz que eu vou pregar para reis? Eu vou pregar para os grandes e eu estou aqui aprisionado. Paulo poderia pensar tudo isso e como pensava? Paulo não entendia às vezes o caminho, mas ele continuava crendo que Deus era com ele e por ele. E isso faz a grande diferença. Paulo sabia quem era Deus. Paulo sabia quem era ele e Paulo sabia quem era Deus. E olha que Paulo tinha uma comunhão tão grande com Deus, que certa feita, um grupo de homens lá, aquele grupo foi expulsar um demônio. E chegando lá, aquele grupo disse, olha, em nome do Jesus, a quem Paulo prega, nós te expulsamos aqui.
E o demônio disse: olha, nós conhecemos Jesus, conhecemos Paulo, e vocês quem são? E aqueles homens saíram de lá praticamente pelados. Os demônios arrancaram as roupas deles. Os demônios sabiam quem era Paulo, e Paulo sabia quem era Deus. Paulo tinha conhecimento de quem é Deus. O nosso Deus é grande. Não há causa impossível que ele não possa resolver. A questão é, às vezes nós não queremos nos curvar mediante ou diante daquilo que Deus tem para nós, da vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Nem sempre o que nós queremos é o melhor. Paulo poderia pensar assim: olha, se eu permanecer vivo, como ele também escreveu isso, será bom para o evangelho. Mas Paulo também tinha uma convicção de que se ele partisse, ele sabia que estar com Cristo era incomparavelmente melhor. Ou seja, Paulo aceitava tudo que vinha de Deus. Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Paulo não era daquele tipo que parava para murmurar contra as coisas que estavam acontecendo na vida dele. Ele simplesmente aceitava. Irmãos, isso não é passividade. Agora, aceitar a vontade de Deus torna a nossa vida leve, torna a nossa caminhada cristã leve, é uma leveza incomparável. Então, quando nós olhamos para isso aqui, nós podemos ver, irmãos, o reformador João Calvino afirmando certa feita: a fé verdadeira não é ausência de dúvida, mas perseverança mesmo em meio às dúvidas. Às vezes na nossa caminhada nós teremos dúvidas, sim, porque nós somos falhos. Crentes também passam por dúvidas e incertezas. E eu sei que muitas vezes você pode ter perguntado, assim como Paulo: por que, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Mas Paulo, ele não desanimava, porque ele sabia em quem ele cria. Quando nós, isso aqui é um conselho para nós, é a aplicação para a nossa vida. Quando nós não entendermos o caminho de Deus, ou os caminhos que ele colocou para nós trilharmos, nós devemos confiar no caráter dele. Deus é bom, Deus é fiel. Quando eu confio nisso, tudo fica bem. Em tempos confusos, em tempos sombrios, Deus não nos abandona, pelo contrário, Ele nos guia. Ele nos guia, e Ele não só nos guia. O salmista vai dizer que Ele vai adiante de nós. Adiante como? Além de nos guiar, Ele prepara a vereda, Ele prepara o caminho, para que a gente mesmo em meio à dor, a gente caminhe bem. Segundo ponto aí, é o terceiro: perseguidos, porém não desamparados. Perseguidos, porém não desamparados, ou seja, rejeitado pelos homens, mas amparados por Deus. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Olha, somos perseguidos, porém não desamparados. Paulo está dizendo: o mundo inteiro pode perseguir-nos, mas nós jamais seremos desamparados por Deus. Somos rejeitados pelos homens, mas amparados por Deus. Paulo nos ensina aqui que mesmo rejeitado pela humanidade, rejeitado até mesmo por falsos cristãos, ele nunca foi abandonado por Deus. Deus esteve constantemente ao seu lado. Paulo está dizendo que ele experimentara o cuidado contínuo do Senhor. Paulo, meus amados irmãos, se você for ler as cartas de Paulo, você vai entender o quanto este homem sofreu por amor a Cristo e por amor à pregação do Evangelho. Paulo foi apedrejado, Paulo foi abandonado, ele chegou ao ponto de, escrevendo a sua última carta para Timóteo, é uma carta onde ele destila
um pouco de amargura do que ele está vivendo por ter sido abandonado pelos irmãos. Ele diz assim: olha, na minha audiência, ninguém se fez presente, mas o Senhor, Ele esteve comigo. Paulo tinha essa convicção: posso até ser perseguido, rejeitado pelos homens, ninguém apareceu para me defender, mas Cristo estava comigo. Paulo foi apedrejado, abandonado. Paulo foi fustigado com varas 3 vezes, uma quarentena de açoites. Paulo levou 3 vezes, foi picado por cobra. Paulo foi ridicularizado. Pensa no homem que sabia o que era ser rejeitado, foi o apóstolo Paulo. Rejeitado, até entre os cristãos. Quando ele ia para Jerusalém, uma parte da igreja gostava dele, uma parte da igreja queria matá-lo. Os falsos cristãos, os judaizantes, queriam que ele permanecesse, seguindo toda a lei, os parâmetros da lei judaica. E quando percebiam que não, esse homem deve ser morto. Paulo sabia o que era ser rejeitado, mas nunca foi desamparado por Deus. E aqui ele ecoa as palavras de Deuteronômio 31:6. Esse texto diz assim: o Senhor teu Deus é quem vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Como conhecedor da Bíblia Sagrada, Paulo conhecia esse texto, e ele sabia que ele não estaria sozinho nunca. Irmãos, é naqueles momentos de maiores aflições da nossa vida, é que Deus está lado a lado conosco. Não tenhamos dúvida disso. Nós não estamos sozinhos. Aplicando para nós, o crente verdadeiro, o crente fiel, ele até pode ser rejeitado por pessoas, mas nunca será rejeitado por Deus. Está lá escrito em Hebreus 13:5. Cristo, meu amado irmão, Ele conhece a sua dor, e o Espírito Santo, Ele é o consolador presente. O Espírito Santo não está conosco como estava com o povo de Israel no Antigo Testamento, de forma esporádica, vinha, livrava o povo e ia embora. Não, hoje Ele habita dentro de nós. O Espírito Santo é o consolador presente, é aquele que caminha conosco, ainda que, olha bem, ainda que sejamos abandonados por amigos, familiares, ainda que estes falhem conosco, Deus permanece fiel. E Ele não permanece fiel a mim, Ele não permanece fiel a você, Ele é fiel a Ele mesmo. Ele não pode se negar, Ele é fiel. E aquilo que está escrito na sua palavra, Ele é fiel para cumpri-la na integralidade. Partindo para os últimos pontos aqui, nós vamos ver Paulo dizendo assim: nós somos abatidos, porém não destruídos. Ou seja, feridos, mas não derrotados. E quantas são as feridas que nós carregamos ao longo da nossa caminhada cristã? Ô irmãos, como nós somos feridos. E como não sermos, se o próprio Cristo foi, viveu para sofrer por nós, carregar o peso dos nossos pecados. Então ele vai dizer: somos feridos, mas nunca, jamais derrotados. Abatido vai trazer a imagem de alguém caído, alguém ferido, derrubado numa luta, mas não destruído. Ainda respira, alguém que ainda vive, ainda levanta, ainda há esperança. Talvez alguém olhe para uma situação em que você esteja enfrentando e diz: acabou para ele, acabou para ela. É derrota, é perda total. Mas a palavra de Deus diz que ainda há esperança. E como é bom saber que há esperança. Dizem lá no mundo que a esperança é a última que morre. Glória a Deus que a nossa foi a primeira a morrer.
Cristo morreu, a nossa esperança, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Enquanto o mundo caminha, nós caminhamos na contramão dele. A nossa esperança morreu, mas não permaneceu morta. Ela ressuscitou e jamais morrerá. A nossa esperança não é a última que morre. A nossa esperança jamais voltará a morrer, porque já cumpriu o seu papel. E a nossa esperança, irmãos, está ao lado de Deus, e é isso que nos consola, é isso que nos conforta. Como disse Charles Spurgeon, cristãos caem muitas vezes, mas nunca caem fora da graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele tinha uma enfermidade, que alguns dizem que era pouca visão, porque pegam aquele texto da carta aos Coríntios que ele fala: eu escrevi com as minhas próprias letras, em letras garrafais, imensas, gigantes. Alguns falam que era um problema na visão, eu não sei. Eu só vou até onde a Bíblia me manda ir. O que a Bíblia não revela é para não ser revelado e acabou. Não adianta eu querer descobrir o que foi que o apóstolo Paulo tinha como espinho na carne. A Bíblia só diz que era um espinho na carne, mas era algo que trazia dor, que trazia sofrimento para ele. E diz que ele orou 3 vezes pedindo a Deus que retirasse aquele espinho da carne dele. Qual foi a resposta de Deus? Quem se lembra? A minha graça te basta. Então o cristão pode até cair muitas vezes, mas ele nunca cai fora da graça de Deus. E se a graça nos basta, pronto. Não precisamos de mais nada. Nós podemos até estar enfrentando problemas, andando cabisbaixo por aí, mas a graça de Deus há de nos sustentar até o dia da vinda de Cristo Jesus. O povo fala assim: não há nada de ruim que não possa piorar lá para o mundo. Para nós, a nossa fraqueza é aperfeiçoada pelo quê? O nosso Deus, irmãos, a fortaleza dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Aplicando para nós, mesmo quando tudo parece perdido, Deus nos sustenta. Pode haver queda, mas não derrota final. Não existe derrota final para o crente fiel. Não existe derrota final para aquele que vive na prática da palavra de Deus. Em Cristo somos mais que vencedores. Talvez algo pode até ter nos lançado ao chão hoje, mas a nossa história não termina aqui. A nossa história não termina no chão. A nossa história não termina cabisbaixo. A queda não define a nossa história. Os problemas, as adversidades não definem quem nós somos. Em Cristo não há derrotados. Carregue isso com você. Em Cristo não há derrotados. Há apenas soldados feridos em recuperação. E como Ele é o médico dos médicos por excelência, Ele está apto para recuperar soldados feridos. Glória a Deus, porque esse Cristo nos ama. Esse Cristo ama a igreja. E ainda que o mundo inteiro se levante contra ela para persegui-la, a nossa vitória final já foi decretada. Irmão, sabe por que eu não tenho medo nenhum? Porque já houve um decreto. E a palavra de Deus diz que os decretos de Deus são irrevogáveis. Deus não volta para revogá-los. Então, se Deus já decretou a vitória da igreja, o que é que a igreja tem que fazer? É continuar alicerçada na palavra e andando de cabeça erguida, porque nós temos o Deus Todo-Poderoso, que é maior do que todo o sistema mundano. Glória a Deus por isso. Então, não há soldados aí derrotados, mas há soldados em recuperação. A teologia paulina, ela é muito clara. O sofrimento do verdadeiro cristão, é parte do processo de santificação.
Como diz lá em Romanos 5, de 3 a 5, a tribulação produz perseverança. Se a tribulação está vindo, vai produzir em mim perseverança. A perseverança, experiência. Vou estar com experiência para lidar com as perseguições que virão lá no futuro, com a problemática que virá no futuro. E essa experiência me trará esperança. E a esperança da igreja, irmãos, não é o homem. A esperança da igreja é Cristo Jesus. Ele é o vencedor. Ele já venceu por nós. A igreja é triunfante. A igreja milita nessa terra, mas já tem a vitória nas mãos. Nós não estamos militando para ver se seremos vencedores. O final já foi predito. O troféu estará na mão da igreja. O galardão, a premiação estará conosco. Já estamos numa disputa onde o final já foi decretado. Não tem mais como haver mudança. Você é vencedor, meu irmão. Você é vencedor em Cristo Jesus. Vivemos num mundo caído, mas Deus transforma nossas aflições em meio para revelar a sua glória. Sabe quando tudo parece que vai acabar? Sabe quando uma família parece que vai ser destruída, que não tem mais solução? O mundo olha e diz, ali chegou ao final. Aí Cristo chega e diz, não, só está começando agora. Aí quando Cristo vai lá e traz a restauração, o próprio mundo olha e diz, ali está refletindo a glória de Deus. Porque era impossível aquela família estar de pé. Mas Deus sustentou, Deus colocou de pé. E glória a Deus por isso. Meus amados irmãos, os nossos momentos de sabores, desilusões, tribulações, reflete apenas a tensão do já e do ainda não. Alguém já ouviu falar sobre isso? A tensão do já e do ainda não do reino. Ou seja, já temos a vitória, mas ainda experimentamos dores na caminhada. Já sabemos que lá na frente estaremos no pódio, mas até chegar lá, a caminhada é árdua. Ferimentos chegarão aos nossos pés, às nossas costas, como chegaram às costas do apóstolo Paulo quando foi fustigado por varas. Chegará ao pescoço, como chegou ao pescoço do apóstolo Paulo, quando ele entendeu que seria decapitado e disse, olha Timóteo, eu já estou sendo oferecido como oblação. E mesmo assim, irmão Rubens, eu fico a pensar, como é que um homem, ele está prevendo que ele vai ser decapitado, e ele continua dizendo, a minha vida é para ser vivida para a glória de Deus. Paulo tinha tudo para murmurar. Se Paulo vivesse hoje, no meio de uma sociedade cheia de mimimi, que qualquer coisinha, ai meu Deus, está doendo demais, ai eu não aguento. Paulo seria o homem mais derrotado, o homem mais problemático da história. Porque Paulo estava vivendo aqui essa tensão do já e do ainda não. Eu sou vencedor, mas estou perdendo. Aparentemente, Paulo estava perdendo, preso, isolado, sozinho, abandonado. É a tensão do já e do ainda não. Sou vencedor. Paulo chegou ao ponto de dizer assim, olha, a coroa da justiça me está reservada, não só a mim, mas para todos aqueles que amam ao Senhor. Paulo sabia da premiação, mas ele sabia que ele também haveria de enfrentar dores. Já temos a vitória, mas ainda experimentamos dores. Pastor, e se eu sair daqui hoje sem me lembrar de nada do que o senhor falou, lembre disso aqui. A graça de Deus, ela nos capacita a permanecer firmes em meio às aflições. Grave isto. A graça de Deus nos capacita a permanecer firmes em meio às aflições, revelando o poder de Cristo em nossa fragilidade. Eu sou frágil, mas o que habita dentro de mim é o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Amados irmãos,
Esse mundo, ele pode nos apertar, pode nos confundir e pode até nos derrubar às vezes. Mas em Cristo, nós não estamos angustiados, não estamos desanimados, não estamos desamparados e muito menos destruídos. Este texto que nós lemos aqui, ele é um consolo profundo para os que sofrem por amor a Cristo. O Evangelho não nos isenta da dor, mas nos garante a presença de Deus e nos faz entender o propósito em meio a ela. Portanto, não esconda suas fraquezas, pois é nela que o poder de Deus se aperfeiçoa. Como vasos de barro, nós carregamos um tesouro eterno. Permaneça então firme. Ainda que caia, não será destruído, porque Deus é contigo. Deus é contigo. Saia daqui com essa palavra de conforto e de consolo nesta manhã. Igreja de Cristo Jesus, Deus é conosco. Deus está em nosso meio. E por isso não seremos abalados. Amém?